Sede santos, sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Sede santos, esta é minha vontade. Sede santos, é o que eu mais quero. Olá, povo santo de Deus, bom dia com o santo do dia. Meus irmãos, hoje é dia 11 de março e a igreja nos apresenta hoje a vida de Santo Eulógio. É um nome bem diferente aí, mas um santo com uma história muito bonita, um intelectual, onde vamos conhecer agora. Mas antes de iniciarmos, meus irmãos, vamos pedir a Deus que nos abençoe e que nos permita viver a mesma fé e as mesmas virtudes que nós vamos conhecer agora da vida de Santo Eulógio. E que o próprio Deus, que é um bom Pai e Santo dos Santos, nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, para compreendermos bem o contexto no qual viveu Santo Eulógio, será útil ter presente alguns dados históricos. Ele foi um renovador do fervor religioso e da cultura da cristandade mozárabe, como era conhecido os cristãos sob o domínio mouro. Foi autor de vários escritos hagiográficos e apologéticos e introduziu nas bibliotecas cordovessas valiosos livros da cultura clássica, antes de ser mártir por Jesus Cristo. Ele é considerado o grande doutor da Igreja mozárabe. No início do século IV, os visigodos, que é o povo germânico oriundo da Escandinávia, invadiram a Península Ibérica. Esta, por sua vez, foi invadida anteriormente pelos vândalos, suevos e alanos, que haviam suplantado a decadente população hispano-romana. Os novos invasores eram hereges arianos e os hispanos romanos católicos. Foi só em 587 que o rei visigodo Recaredo abjurou a heresia ariana, tornando-se católico com parte dos seus súditos. Apesar de dominarem a política e administrarem o território peninsular, os visigodos nunca foram capazes de realizar uma colonização efetiva, visto serem em número inferiores ao restante da população da região. No início do século VIII, eles já estavam tão decadentes que foi possível aos árabes, que seriam os sírios, egípcios, persas e berberes muçulmanos, comandados por Tariq de Tanger em 711, atravessarem o Estreito de Gibraltar e penetrarem profundamente na Península Ibérica, instaurando assim o que chamaram o Al-Andalus. No início do século IX, do qual nos ocupamos, os islamitas permitiam que o exercício público da religião católica, com suas igrejas e mosteiros, contentando-se em cobrar um tributo de cada cristão. Assim, a igreja vivia relativamente em paz sob os seus ocupantes. Então, meus irmãos, foi nesse contexto aí que eu tive que contar, para mostrar o pano de fundo, que nasceu Santo Eulógio em Córdoba, no início do século IX. Seus pais eram nobres e ricos, pertencendo à primeira nobreza hispano-romana, e se conformavam em tudo com a lei de Deus e da Igreja. Por isso deram aos filhos uma educação eximiamente católica para enfrentarem as mais influências arianas da parte dos visigodos e muçulmanos e dos árabes. Em sua mocidade, Santo Eulógio travou duradoura amizade com um rico burguês, cristão de origem judia, Álvaro Paulo, conhecido depois como Álvaro de Córdoba. Como ele, apaixonado pela ciência e santo Isidoro de Sevilha, o grande santo erudito espanhol do século VIII. Álvaro escrevera depois, em 860, a vida de seu amigo, que no caso é de Santo Eulógio. Aos 25 anos, Eulógio foi ordenado sacerdote
e integrou-se ao clero da igreja de São Zoilo, também em Córdoba. Passou então a dividir seu tempo entre a contemplação em algum dos mosteiros da região e a cura das almas. Então, temos aqui mais um monge, né? Álvaro de Córdoba, seu amigo, assim escreveu de seu amigo. Assim escreveu sobre Santo Eulágio. Abre aspas. Era um varão que sobressaía em toda a linhagem de obras e merecimentos, que a todos socorria em proporção de suas necessidades e que, avantajando a todos em ciência, tinha-se pelo menor entre os menores. Seu rosto era claro e venerável, sua palavra eloquente, suas obras luminosas e exemplares. Escritor elegante e sapientíssimo, alentava os mártires e compunha seus elogios. Então era um santo que gostava de estudar sobre os santos, né? Que elogiava a vida dos santos. Aconteceu que, no auge de fervor, muitos católicos que defendiam com eufania sua fé maldiziam a Maomé e seus sequazes para obter assim a coroa do martírio. Ou seja, era comum, né, falar mal dos muçulmanos, né, para assim sofrer o martírio. Olha que o povo daquele tempo era corajoso, hein? Aí entrou em cena o arcebispo de Servilha, Recafredo. Por temor ou lisonja, entrou em composição com o emir, a quem dizia que devia o episcopado. O indigno prelado, a pedido dele, começou então a anatemizar os mártires a quem chamava de fanáticos e perturbadores da igreja e da sociedade. Foi ele mesmo causador da prisão do bispo de Córdoba e de vários de seus sacerdotes, entre eles Santo Eulógio, a quem acusava de dar ânimo e fortaleza aos mártires voluntários. Explicando aqui, o povo, né, queria sofrer o martírio e esse indivíduo aqui viu nisso né, uma coisa ruim e para acabar, para para evitar que as pessoas seguissem o mesmo caminho, começou a aprender todos os que falavam a respeito, e nesse meio aqui entrou também São Eulágio. Abderramão, que temia uma revolução, tomou severas medidas contra os cristãos, mandando decapitar no ato a quem se atrevesse a falar com desprezo de Maomé. O resultado, segundo o próprio Santo Eulágio, foi que, abre aspas, aterrados pela cólera do tirano, muitos mudaram de parecer com uma volabilidade inaudita e começaram a maldizer os mártires. Então, na hora do pega pra capar, né, o pessoal começou a debandar da fé. Depois de um tempo na prisão, o santo foi liberto. No ano de 858, ele escreveu uma apologética dos santos mártires contra aqueles que negavam a palma do martírio aos heróis de Jesus Cristo que se ofereciam livremente a seus verdugos. Para ter uma ideia, quem se entregava ao martírio corria-se o risco de incorrer em pecado, né, na visão dos líderes da igreja daquela época. Então, Eulágio escreve um livro, né, um documento, para dizer que não, né, quem morre em nome de Cristo, quem morre em favor de Cristo, é sim mártir e ajuda sim a igreja a crescer no mundo. No ano seguinte, vagando até a sede de Toledo, São Teológio foi eleito arcebispo metropolitano pela admiração que já despertava em toda a Espanha. Diz assim Álvaro de Córdoba, seu amigo: mas Deus não tardou em pôr sobre sua fronte o ornamento do episcopado celestial, porque se é verdade que nem todos os bispos são santos, pode-se bem dizer que todos os santos são bispos. O prestígio pessoal de Eulógio e sua dignidade de bispo foi eleito de Toledo, e fizeram com que o próprio emir julgasse seu caso. Em sua presença, o santo fez longa e ardente defesa do cristianismo e alegou e chegou mesmo a convidar seus juízes a adorarem o único e verdadeiro Deus, que é o cristão, que é Jesus Cristo. Isso foi o que bastou para que o decapitassem. Se ficou alguma dúvida, pessoal, então aqui é emir, né? Ele foi julgado pelo emir. Emir, na cultura árabe, é como se fosse um chefe de um governo, né? O governador, né? Ali da região onde ele estava. Então, diante desse emir, ele não apenas se defendeu, como também defendeu a sua fé e convidou o pessoal a adorar o verdadeiro Deus.
O seu amigo Álvaro de Córdoba diz ainda: este foi o combate formosíssimo do doutor Eulógio. Este seu glorioso fim, este seu trânsito admirável. Eram as 3 da tarde de um sábado, 11 de março de 1859. Santo Eulógio deixou um perfeito relato da doutrina católica muito ortodoxa, no qual defendia a cultura intelectual que propagava. Em outro escrito, fala do encarceramento e sofrimentos que sofreu. Em sua palavra, seus escritos mostram que ele seguia a letra e a exortação de São Paulo. Sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Meus irmãos, então essa foi a história de Santo Eulógio, doutor da Igreja, mártir, o intelectual, que é hoje exemplo para nós de vida e de santidade. Muito obrigado pela presença até aqui. Peço que vocês curtam, comentem e compartilhem esse vídeo e não esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá bom? Desde já, muito obrigado e que Deus nos abençoe. E não esqueçamos, sejamos santos, pois o nosso Pai que está no céu é santo. Eu digo sim, Senhor. Descarregue na resposta. Você é santo. Eu digo